Agora, Fábio, o que eu vejo, analisando, vindo para cá e vendo as últimas notícias? A Damares deu uma entrevista agora que a pauta do Senado vai ser o impeachment de Alexandre de Moraes. Agora, acabou de dar entrevista lá de senadores, deputados de direita, está tudo em Brasília. O de centro e os esquerdos está tudo em casa assistindo. Então, o que pode acontecer? Eu acredito que os Estados Unidos, essa semana, vai entrar com a lei Magnitsky, que é a lei que vai acabar com Alexandre de Moraes, e talvez todos ali que foram já tiveram visto cancelado. Então, isso é assombroso, porque já teve no Tribunal Penal Internacional, ano passado, condenaram o Benjamin Netanyahu à prisão. O que Trump fez? A mesma coisa que ele está fazendo no Tribunal do Brasil. Ele entrou com a lei Magnitsky e o camarada que deu um mandato de prisão ao Netanyahu foi tudo bloqueado. Então, é congelado todos os bens da pessoa. Ela não tem mais sistema bancário e tal. E o sistema de e-mail. E o que aconteceu? As pessoas ficaram com medo de se comunicar com ele para não ser também prejudicado e entrar na lei. E já está tendo um racha na Suprema Corte. Por quê? A gente vai para Paris. Então, o que é a lei? Por exemplo, toda empresa americana que fornece qualquer coisa, um avião lá que tenha ações do governo americano, o camarada não pode voar. Mesmo que seja para Paris, né? Por quê? Porque qualquer empresa americana que fornecer qualquer coisa para essa pessoa, ela vai ser punida. E a multa é bilionária. Rapaz, então e eles sentiram de ontem para hoje, porque já está na mídia. Esse impacto é maior do que a gente imagina. Sim, por quê? Porque em vez de eles ferir uma nação inteira, eles pegam os cabeça. E se ninguém for punido e continuar o discurso de deputados e senadores, todos vão ser sancionados. E a prova que está todo mundo com medo é que agora, acabou de acontecer, Hugo Mota recebeu o mandato um pedido para tirar o mandato de Eduardo Bolsonaro e ele engavetou. Por quê? Porque quem é que está mexendo tudo lá nos Estados Unidos? É o Eduardo. Então, se ele coloca o Eduardo, ele tira o mandato do Eduardo, o Mota também vai ser proibido de ir para os Estados Unidos. Então, o que eu estou vendo? Que alguma cabeça vai ter que rodar para silenciar o... Porque se não for feito nada, os Estados Unidos vai vir com mais pressão. Então, é capaz do Alexandre de Moraes cair. Você acredita que o Alexandre de Moraes pode cair agora? Dessa vez, eu acredito que existe uma grande possibilidade. Porque vamos usar o sistema religioso, né? Quando um pastor cai em pecado... O que acontece? Os pastores abraçam ou se afastam? Se afastam. O cara se torna um leproso, né? Leproso. Se torna um leproso. Ele pode ser o maior que for, ele se torna leproso. Se torna um leproso. Porque se você andar com fulano, se você levar esse pastor na tua igreja, todo mundo vai ficar... A mesma coisa, eles colocaram um alvo nas costas do Alexandre de Moraes gigantesco agora. Mas o Alexandre de Moraes está sendo um testa de ferro, né? Sim. Porque agora mesmo, mediante a tudo isso, eu estava vendo a notícia, agora que saiu no Metrópolis ou outros jornais, meio de comunicações, que se ele vê alguma entrevista do Bolsonaro nas redes sociais, Sim. vai prender. Olha que absurdo. Ele não pode dar entrevista. Então, e ele se manifestou agora. Veja que ele foi em Brasília. Tem uma mulher aqui falando, esse pastor acho que sabe de tudo. A questão não é saber de tudo, ele está informado, né? E aí entra outra coisa, as pessoas elas têm uma informação só do Brasil. Por exemplo, todo mundo só olha para a Rede Globo, CNN brasileira. Agora vai ver o que está falando lá fora. O Lula já se transformou em ditador, o Alexandre de Moraes, da mente de todos, tem que cair. Então, quer dizer, existe uma mídia interna e existe a mídia externa. E a gente precisa olhar num todo. E não pode ficar olhando só aqui para o Brasil, porque todos estão... Aqui é manipulado tudo debaixo da mão do governo. Agora, a questão Da queda do Alexandre? Da reportagem. O Bolsonaro não pode falar nada mais. Né? E outra coisa, a tornozeleira dele tem escuta.
Então eu vi o advogado Jeffrey, né? Sim. Falando que me escuta no microfone, No né? microfone Tem um microfone na tornozeleira, né? Não, ele jogou com umas suposições, não estava afirmando nada, né? Não, Mas se tem GPS, se tem... Ele não afirmou que a do Bolsonaro tinha, mas ele mostrou que as tornozeleiras têm, né? Mas ele é advogado. Ele não jogou dá no pra ar. afirmar, Não pode, né? Alexandre Ele tá é de olho nele. inteligente. Ele é inteligente. Então, o que a gente vê? Eu acredito que alguma cabeça vai ter que pagar. Nesse caso seria do Alexandre. Do Alexandre. Porque estão culpando ele por... Né? A Damares, se você vê o discurso da Damares, a gente vai pautar o impeachment de Alexandre de Moraes, porque ele é o culpado das taxações. Mas a Damares tem poder para pautar o impeachment dele? Ela é senadora, né? Mas só o presidente do Senado que tem. Ele tem que colocar em pauta, tem que ter votação. E agora eu quero ver os ter coragem, né? Mas alguém vai ter que pagar um preço para que amenize a situação, você está entendendo? E provavelmente vai ser ele. Pelo andar da carruagem. E aí, veja bem, vai uma equipe de senadores e deputados em Brasília, nos Estados Unidos. O Alckmin iria junto. E aí entra outra questão. O Brasil não foi taxado só por causa do Alexandre de Moraes, como a Damares falou. O Brasil foi taxado por estar se alinhando com a China, com a Rússia, por querer tirar o dólar de circulação, criar um novo sistema financeiro. O Brasil está sendo taxado por ir contra Israel, por ir contra a Ucrânia. Você vê que a OTAN quer também taxar o Brasil, e aí é mais de 30 países que vêm com taxação, porque o Brasil está apoiando a Rússia. Existe outra coisa, a França, através da União Europeia, sancionou banco chinês porque está apoiando a Rússia, e o Brasil não apoia a Rússia. 70% do diesel brasileiro vem da Rússia. Então, veja bem, não é o Alexandre de Moraes. A sanção está vindo por causa dessa pretensão à ditadura. Mas ele não vai resolver. Então, assim, eles vão criar uma narrativa que tiraram um problema, mas o governo... É o maior problema. A ideia, o real mesmo seria impeachment o presidente. Mas por que daí impeachment o presidente, entra o vice. É a mesma Vai situação, continuar o mesmo projeto. coisa. Seria tirar a esquerda do poder no Brasil. Mas por que os brasileiros têm que pagar por irresponsabilidade de um presidente? Fala. É porque é um sistema. Você quebra... O que aconteceu com a América no governo Biden? 34 trilhões de dívida. Ele quebrou a América. Então, para cada $1 que entra nos Estados Unidos deve $1,50. A conta não fecha. Por isso que Trump está querendo empoderar o quê? Os Estados Unidos. Aí, veja bem, a direita destruiu a Argentina. Sim ou não? Acabou. Miséria e pobreza e tal. A esquerda não faz. A esquerda. Aí o Milei entrou agora. Já deu, né? Livre comércio e tal. Eu não sei se foi uma das mais... Foi uma moeda mais valorizada do mundo, né? Aí, veja bem, vem a esquerda no Brasil. Eu acredito que é a ideia, né, política brasileira para o ano que vem é mudança total no cenário de deputados e senadores e colocar mais de direita do que centro-esquerda, para que possa, então, não só impeachment o Xandão, mas impeachment todos. Os senadores. Isso. E aí eles têm poder. Agora, com o Congresso que nós temos, eles não têm coragem. Mas por que o presidente da Câmara dos Deputados não tem força para combater o STF, principalmente o Alexandre de Moraes, agora dando essa canetada, passando por cima do Senado, passando por cima do Congresso? Cadê o presidente porque do Senado o presidente do eles não têm força porque todos estão processados. E é interessante isso aí. Eu estava pensando, por que o Pacheco, Rodrigo Pacheco, perdeu o visto? O Pacheco entrou na lista. O Pacheco e o Lewandowski entrou na lista. Eles perderam o visto. E quem era o Pacheco? Era o ex-presidente do Senado, porque não fez nada. Já tinha um monte de pedido. Lembra do Coppola? Tinha mais de 1 milhão de assinatura. Ele engavetou tudo. O Pacheco engavetou tudo. Então, e outra coisa, Rodrigo Pacheco é advogado do Jorge Soros no Brasil. E um dos maiores financiadores da esquerda mundial é a Open Society do Jorge Soros.
É ele que é o advogado da Vale do Rio Doce, que pertence a Jorge Souza. Então, veja como tem tudo uma... Então, o Rodrigo Pacheco entrou ali para mostrar que o governo americano sabe e sabe de tudo, tá? Isso é forte. E outra coisa, a gente precisa entender. O Eduardo Bolsonaro tá lá com muita informação. Então, o Eduardo Bolsonaro ele não foi para lá fugido, ele foi lá para trabalhar mesmo de alguma forma para... Se ele não estivesse lá, muitas dessas coisas não teria acontecido. A ponto de você ver que a Globo, a CNN, o Metrópole, todos estão assustados. Por quê? Porque Trump está falando todo dia do Bolsonaro. Nunca na história do Brasil a América foi tão vibrada num país.